Bom dia, querido Emílio. Fala, meu Murilo, meu consagrado, como é que estamos? Como é que tá essa força pujante aí? Tô bem, cara. Tô agora aqui, ó, feliz da vida. Feliz? Pô, punçante, né, velho? Eu falei pujante. E essa barba aí, cara, você não vai cortar a barba, não, mano? Cara, já diria um grande amigo meu que um homem sem barba não é um homem. É um moleque. Exato. Vai tá certo. Ah, e quando você só tem bigode. Por que você acha que eu fico com meu bigodinho de Nescau? Porque eu quero ser homem, Meu tá? bigodinho de Nescau. Não, não é, cara. É que assim, eu não gosto muito de. Vocês já perceberam, né? Que eu não gosto muito de ir em barbeiro em si. Né? E para fazer a barba aqui em casa, cara, tá complicado, velho. Tá complicado. E como eu não tenho saído também, não tem motivo para ficar fazendo a barba. Fala, Max, beleza? Como é que tá? Bom, esperar mais alguns minutos para ver se mais gente chega. Daí eu já faço a chamada e começo a explicação, beleza? Só uma coisa, galera, a título de curiosidade aqui. Algumas pessoas me mandaram mensagem via Agenda Edu perguntando se tinha chegado o e-mail, se eu podia confirmar o recebimento ou não. E eu respondi falando que eu iria confirmar ontem, mas não o fiz por quê? Ontem acabei tendo um monte de outras tarefas, né, para fazer e não deu tempo de eu abrir o e-mail para dar atenção de um por um, responder que recebi o trabalho, tá? Estarei fazendo isso, fazendo essa confirmação hoje aí de tarde. Quando eu falo de tarde é por volta lá de umas 5, 6 horas da tarde, e aí no decorrer da noite, rapidinho, mas acho que em uns 15 minutinhos já faço, beleza? É, Daí teve algumas pessoas que falaram que teve dificuldade para converter e tal, tal, tal. Então, mas isso aí é tranquilo. Esperar mais um minuto, daí eu começo a fazer a chamada, tá? Ô, Vicenzo, hoje não tem nenhuma notícia do dia? Então, senhor, eu até pensei em zoar, então eu vou zoar por áudio mesmo. Você deve saber dessa, que a Rússia já anunciou lá que tem a vacina do Covid, né? Eu acho que tem uma Hum. forte chance, na verdade, eles terem. Oi? Não, eu falei, fiquei sabendo. Então, a minha teoria é de que tem vodka na composição. Era só essa piada que eu ia fazer mesmo, mas, enfim. Mas pior que essa piada foi infame, hein, Vicenzo? Pensa um pouquinho, acho que faz sentido, hein, cara? Já disse que o álcool mata, né? E tem uma pitada de socialismo lá, queridos. Saudando sempre a nossa União Soviética, claro. Com certeza. Mas se eu não me engano, embora Putin fosse um membro da KGB, ele não compartilha muitas ideias socialistas, né? Na verdade, hoje a Rússia é o país do Putin, né? Mas eu não sei se a visão política deles é favorável ao socialismo. É Deve que ter um fica. pouquinho lá, hein, senhor? Não, você tem resquícios, né, do socialismo soviético, alguns que vão defender isso. Mas, no modo geral, tem uma boa parcela da população sofreu tanto Tem a nas rejeição. mãos, né, que acabaram rejeitando, né, isso. Mas como eu falei, né, como eles lá basicamente vivem no totalitarismo democrático, né, acho que agora os filósofos vão ter que começar a desenvolver esse conceito, né, o totalitarismo democrático do Putin. Então, tem que ver mesmo qual é o posicionamento dele. Para falar a verdade, eu nem me ligo muito ao posicionamento político da Rússia. O que me preocupa é o posicionamento bélico dela. Aí sim eu tenho medo, às vezes. Vamos Realmente. lá, hein? É o segundo país com maior contingente nuclear, ou o terceiro, do mundo. Se bobear, acho que até o primeiro. Se eu não me engano, eles ultrapassam por pouco os Estados Unidos.
Tá? Aí eu não posso falar categoricamente, mas Rússia, Estados Unidos, e China, e Japão, França, né? Se pegar o G8, que na verdade era para ser G7, né? São os países ali que têm um poderio militar, um poderio bélico muito interessante. Seria legal ver esses países aí fazendo um xadrez nuclear. Não ia ser, não. Eu Mas acho que pra gente não ia ser muito bom, não. Mas veja só que a Rússia, na verdade, ela só entra no G8, propriamente dito, por causa do seu poderio militar, tá? Isso óbvio que não é eu posso falar, nenhuma ideia extremamente fundamentada em artigos científicos, tá, galera? Eu aqui só tô pegando e mostrando uma pequena análise minha sem nenhum grande aprofundamento, beleza? Vamos lá para a chamada. Amanda. Ih, começamos bem. Andréas. Eu só quero depois ver, né, e espero que aqueles que porventura não estão acompanhando as aulas estejam indo bem nos exercícios, não tenham dúvida. Porque, galera, é importante vocês estarem na aula e principalmente estarem fazendo as leituras, porque essa matéria não vai ser toda revisada no ano que vem, né? Provavelmente é o Marinho que vai dar a aula para vocês, ele pode até fazer uma retomada ou outra, mas já com o pressuposto que foi passado isso, né? Arthur, Presente, sir. Bianca, Bruno, Cauã, Ecaterine, Aqui. Felipe, Aqui. Gabriel, Eu, professor. Isabela, Aqui. João Vitor, Aqui, senhor. Juliana, Larissa, Aqui, senhor. Luara, Bom dia. bom dia. Presente. Simila- Eu esqueci, era para me falar presente, só que eu falei bom dia. Lucas Carvalho, Matheus Lopes, Matheus Marques, mandou no chat lá já um salve. Matheus Souza, Eu tô aqui, senhor. Mirela, Aqui. Murilo, Oba! Natália, Aqui. Vicenzo, Aqui, sir. Vitor, Vitor nos deixou hoje. Vinícius, Aqui. Júlia Mazzucato, ô Lucas, dá um sinal de vida aí para colocar presença para você ou não. Se não responder, não vai ter presença. Às vezes a internet tá zoada, sir. Que pode responder via chat também. Se não responder, a Marcos já deu um salve aqui, tranquilo. Lucas, depois me manda uma mensagem aí, porque eu preciso que você comprove que está prestando atenção na chamada. Ele vê que eu tô mexendo nas coisas dele. O que aconteceu aí, Natália?
Nada, senhor. Se as pessoas deixam o microfone ligado aí, a gente escuta. Não, é que assim, eu tava conversando com a minha mãe e aí. Ah, tudo certo, né? Beleza, então, beleza. Deixa eu ver aqui. Vinícius, tenta falar, que daí eu percebo se eu consigo te escutar ou não. Oi. Tá escutando? Sim, É que eu consigo. troquei de fone e meu outro fone tá com problema. Consigo te escutar sim, ô Vinícius, tranquilo, Beleza, então, valeu. imagina. Então vamos lá para a aula de hoje. Vou pegar aqui o slide. Então, gente, a gente está trabalhando aqui o desdobramento, né, da Guerra Fria. Agora a gente vai ver basicamente as consequências práticas, né, da Guerra Fria. E aqui a gente já está caminhando já meio que para metade do fim da matéria, né? E o que agora a gente vai ver, né? Nesse caso, a gente vai ver a Revolução Chinesa, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e Revolução Cubana, que são os maiores exemplos, né, práticos da questão da Guerra Fria, beleza? Embora a gente possa perceber também outras situações. Então, agora a gente está trabalhando sobre a questão da Revolução Chinesa. Gente, o que é importante a gente observar e estar sempre em mente quando a gente fala sobre a Revolução Chinesa, tá? É que nós podemos falar que a China se tornou comunista a partir de 1949. Então, a gente pode falar que a Revolução se concretiza em 49. Mas a gente tem todo um processo revolucionário, tá? E esse processo revolucionário começa bem antes, tá? Então, por isso que é necessário a gente pode até mesmo falar que todo o processo revolucionário, a gente pode fazer esse exercício, né, de esticar um pouquinho, começa até mesmo com a formação do Kuomintang, tá? Deixa eu ver aqui. Ô Arthur, você pode me falar o que foi o Kuomintang? Quem fundou o Kuomintang? Senhor, não lembro, desculpa. Você está com a apostila aí, Arthur? Não, senhor. Mas se quiser eu pego. Mas você já deveria estar com a apostila, né, Arthur? Pega lá. Galera, isso é uma coisa básica. Você tem que estar aqui na aula virtual. Eu sei, senhor, porque só foi hoje, desculpa. Não, relaxa, estou falando no modo geral que não acontece só com... É que, Arthur, as coisas, a maioria das vezes, acontecem com você, mas a bronca não é para você, é no geral. Tá? Eu também passei para algumas outras salas que aconteceram isso. Né? Porque, na minha visão, na moral, é surreal vocês estarem vindo para uma aula, embora seja em ambiente virtual, vocês não estão anotando, vocês não trazem material, aí complica a situação. Né? E cada vez mais eu bato na tecla que esse conteúdo, embora pode até ser retomado, mas não vai ser retomado na íntegra. Dito isso, né? Felipe, você sabe me responder essa pergunta? Senhor, você perguntou para mim? Agora foi. O que foi o Kuomintang? Quem fundou o Kuomintang? Senhor, eu não vou lembrar. Tá com a apostila aí, Felipe? Tô. Abre na página 11. Tá. Tô na página 11. Você já vai ver lá em negrito Kuomintang. Dá uma olhadinha lá e me responda. Tá. O senhor pode responder ou deixa ele? Deixa ele, por favor, Gabriel. Beleza. Depois eu faço uma outra pergunta para você. Ok. Você quer saber o que é o Kuomintang? E quem fundou? Tá, é um partido nacionalista do povo. E quem criou foi Sun Yat-sen. Isso mesmo, tá? Então, Kuomintang, o Partido Nacionalista do Povo, é a mesma coisa, só que é mais fácil a gente falar Partido Nacionalista do Povo do que toda hora ficar falando Kuomintang, né? Sei lá, eu acho mais prático falar.
E quem fundou foi esse carinha aí, Sun Yat-sen. Ô, Gabriel, quais eram as principais ideias políticas de Sun Yat-sen e, consequentemente, do Kuomintang? Professor, repete de novo a pergunta, que fez barulho aqui em casa. Quais são as ideias políticas de Sun Yat-sen e, consequentemente, do Kuomintang? Ele não adotou uma política ofensiva em relação à dominação japonesa? Quem faz isso é o imperador da época, tá? Deixa eu ver aqui. Natália, você saberia me responder essa pergunta? Peraí, senhor. Não, senhor. Peraí, eu tô lendo o texto pra ver se eu acho alguma coisa. Repete a pergunta, por favor, senhor. Quais eram as ideias políticas de Sun Yat-sen e, consequentemente, do Kuomintang? Tá. Primeiro parágrafo, terceira linha. Então, eu tô lendo ela, eu ia falar ela, só que ele... Eu só leio a linha ou eu falo com as minhas palavras? Responde com as suas palavras. Ele era... eu não sei explicar nas minhas palavras, porque eu sou péssima nisso. Mas era um programa político de reformas econômicas e ele era... Não sei explicar, não é contrário, mas ele não era a favor da dinastia dominante? Então ele era contrário à dinastia dominante. Ele tinha um plano, né, de expulsar os estrangeiros, ele era contrário à presença dos estrangeiros e ele queria fazer também reformas na estrutura política do país. Beleza? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Bom, continuando, né, gente? Então, vejam bem que basicamente isso que eu estou falando é uma retomada da aula anterior. Aí, então, Sun Yat-sen, ele sai do poder da China, né? E quem o sucede é Chiang Kai-shek, tá? E Kai-shek, ele ainda acaba, e dentro desse meio tempo aí, entre a saída de Yat-sen e a ascensão de Kai-shek, nós temos a formação do Partido Comunista Chinês, tá? Bruno, você sabe me falar quem foram os fundadores do Partido Comunista Chinês e quem era o líder do Partido Comunista Chinês? Professor, eu vou entrar pelo computador. É porque eu tô tentando entrar pelo computador agora, eu tô pelo celular agora. Aí quando eu entrar pelo computador, eu tento responder. Tá. Então depois eu faço uma outra pergunta para você, beleza? Deixa eu ver aqui. Ô, João Vitor, você consegue me responder isso? Peraí, senhor, você pode repetir a pergunta, por favor? Quem foram os fundadores do Partido Comunista Chinês e quem era o líder do partido? Vixe, senhor, não sei não, hein? Eu tô revisando aqui na apostila, calma aí. Ô, senhor, mas concorda comigo que os nomes são brincadeira, porque para você decorar isso É muito tem que difícil, ter muita nossa. capacidade assim de memória Gente, mental. vocês não precisam decorar, era só ter anotado os nomes.
tá? Eu passei nos slides. É só ir na página 11 também. Tá na apostila, gente. É só isso. Não, Entendeu? sim, eu tô vendo aqui por isso. Tá, então vamos lá. Quem foram os fundadores? Mao Tse-tung, Chun Enlai e Lin Piao. Tanto, se vocês forem reparar, eu não fico, em provas, essas coisas assim, eu não fico cobrando o nome. Óbvio que os principais personagens históricos a gente acaba colocando, mas geralmente são os mais citados. Então, por exemplo, o nome de Mao Tse-tung vai aparecer quase toda hora. Bom, continuando aqui. Então, Mao Tse-tung, ele funda, junto com esses dois carinhas, o Partido Comunista Chinês, que era, até então, eles tinham uma relação muito próxima com a União Soviética, embora tivesse uma diferença na ideia de como implementar o socialismo, né? A União Soviética tinha uma posição, Mao Tse-tung tinha uma outra posição. Lembrando que Kai-shek, ele não aceita uma tentativa de aproximação com o Partido Comunista, o que vai desembocar depois no massacre de Xangai. Vincenzo, você saberia me dizer o que foi o massacre de Xangai? Foi quando os membros do Kuomintang, né, saíram lá, mandaram, não sei se militares, para matar todo mundo que tivesse qualquer relação com o Partido Comunista Chinês. Então mataram também a esposa e o filho, né, do Mao Tse-tung e algumas outras pessoas lá que compactuavam com as ideias do partido, com a intenção de acabar com a ameaça comunista. Isso mesmo. Então, o Partido Nacionalista, sob a liderança de Kai-shek, acaba promovendo o massacre de Xangai, que é bem isso que o Vincenzo falou, não tenho que ficar repetindo. Né? Nisso, nós temos que os comunistas, eles não ficam para bater de frente com os nacionalistas, tá? Os comunistas, eles adotam uma tática de se reagrupar, de fugir e de recuar, né? E se reagruparem, tá? Larissa, para qual região que eles vão fugir depois do massacre de Xangai? Eita, senhor, eu não lembro, não. Então vamos lá, né? Eles fogem para a região de Jiangxi. Então vejam só, Mao Tse-tung, ele pega então que ele tem dos membros do Partido Comunista, das pessoas que aceitam suas ideias, e foge para essa região de Jiangxi, que está na página 12. E aí nós temos, né, lá nessa região de Jiangxi, Mao Tse-tung ele vai proclamar a República Soviética da China. Dentro desse período em que o Partido Comunista Chinês está se reestruturando, né, quando eu falo se reestruturando, estou falando que não está conseguindo ter mais adeptos para ele, nós temos Mao Tse-tung vai promover a organização de grupos guerrilheiros, que assim seria um grupo paramilitar, né, vai ser a organização de um grupo de exército, bem como das ligas camponesas. Veja, porque é a via que ele quer do socialismo. Ele tinha a ideia que o socialismo, a revolução socialista deveria ser feita por meio, né, de uma revolução no campo. Né? Por isso que seria necessário você organizar uma liga camponesa, grupos guerrilheiros de camponeses, para depois acontecer a desapropriação de latifúndios. Ok? Mirela, você saberia me dar a definição de latifúndio? Seriam fazendas? Meio Isso, no campo. seriam grandes fazendas, né? Grandes propriedades rurais. Por que esses carinhas aqui foram atacar justamente essas fazendas? Porque eles viam que havia uma distribuição desigual, né, das terras, que uma boa parte desses latifúndios não eram produtivas. Então, assim, a grande revolta, né, de quem quer a reforma agrária
que assim, pô, eu tento lutar para ter uma terra e não consigo. Fulano de tal tem uma fazenda e só um terço da fazenda dele é ocupada, ou melhor dizendo, só um terço da fazenda dele é produtiva. Né? Então, essa reivindicação da reforma agrária, o que seria? Você pegar o Estado, se apropriar de todos os latifúndios, né, de todas as grandes propriedades rurais, e fazer uma distribuição igualitária a quem quer trabalhar. Tá? Isso é a ideia de quem defende a reforma agrária. Quem é contrário à reforma agrária tem um argumento muito simples, que é, beleza, mas quem comprou a terra? Quem paga os impostos referentes à terra? Quem paga todas as custas da terra? É o proprietário. Né? E agora, depois de tudo isso, você quer fazer a reforma agrária? Fica complicado, né? Entre outras questões aí que eu não vou entrar no mérito. Nisso, né, enquanto o Partido Comunista Chinês está se reerguendo, nós teremos aqui que Kai-shek vai conseguir o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra. E nisso ele vai promover uma nova investida contra os comunistas, tá? Então, veja bem, nós tivemos primeiro o massacre em Xangai, aí do massacre de Xangai, os comunistas fogem para Jiangxi. Aí o Kai-shek consegue apoio dos capitalistas, consegue apoio dos Estados Unidos e Inglaterra, e aí vai até Jiangxi para acabar de uma vez com todas com o comunismo. Aí que nós teremos o que chama o episódio chamado de A Longa Marcha, tá? Por quê? Mao Tse-tung de novo vai promover aquele recuo, né? Ele não vai enfrentar de frente os nacionalistas, beleza? Então, o que foi a Longa Marcha? Né? Foi um movimento que aconteceu entre 1934 e 1935, na qual Mao Tse-tung, juntamente com seus seguidores, vão empreender uma longa caminhada saindo de Jiangxi até chegar em Yan'an, a fim de fugirem do cerco nacionalista. Para quem não pegou, eu vou repetir. O que foi a Longa Marcha? Espero que vocês estejam anotando. Só quero ver chegar na terça-feira e perguntar, fulano, o que foi a Longa Marcha? Não lembro. Então, vamos lá. Longa Marcha é um movimento que ocorreu entre os anos de 1934 e 1935, vírgula, no qual Mao Tse-tung e seus seguidores. Senhor, no qual o quê? No qual Mao Tse-tung. Senhor, como é que escreve? Ah, tá escrito. Eu ia perguntar como é que escreve Mao Tse-tung. Está aqui no finalzinho. No qual Mao Tse-tung, com seus seguidores, ou juntamente com seus seguidores, vão empreender uma longa caminhada até se reestabelecerem que parte que eu parei, gente? Desculpa. Até se Até se estabelecerem. Até se restabelecerem em Yan'an, vírgula, a fim de fugirem dos ataques nacionalistas.
Beleza? Todo mundo pegou aí? Alguém não pegou? Aí, galera, a título de curiosidade, essa longa marcha, para vocês entenderem aí, foi uma marcha de 9.600 quilômetros, tá? Que os caras fizeram até chegar em Yan'an. Para quem tiver com a apostila, é só vocês abrirem na página 12 e tem aí o mapa referente à longa marcha, tá? Mas, professor, por quê? Por que cargas d'água? Mao Tse-tung ele não batia de frente com os nacionalistas, sendo que ele queria promover a revolução socialista. Primeiro, porque qual era o número de contingente militar dos nacionalistas, dos comunistas? De 100 mil homens. E no qual, desses 100 mil homens, 60 mil eram camponeses. Então, imagina só, você está montando um grupo militar, você está tentando montar um exército, e 60% aí do seu contingente militar nunca pegou em armas. Tá? Você tem que fazer todo um treinamento com eles. Né? Não dá para você pegar e falar assim, ó, pega aqui um fuzil do dia para a noite, você já aprendeu a atirar, você já pode entrar na guerra. Né? E aqui a gente tem que entender, né, que, no caso, os nacionalistas eles tinham exércitos bem treinados. Né? Se pegar aqui, eles tinham apoio do exército norte-americano, apoio do exército inglês, né? Então, ali nós temos, aí se dá o motivo pela qual sempre Mao Tse-tung, até então, vai fugir dos nacionalistas. Percebam aqui, galera, que os anos que acontecem tudo isso antecedem a Segunda Guerra Mundial. Tá? Aí o que nós temos? Quando tem a Segunda Guerra Mundial, basicamente nós temos, a gente pode falar, entre aspas, um acordo de paz. Tá? Por que eu estou falando entre aspas? Porque não é firmado esse acordo. Tá? Vocês não vão encontrar nenhum documento falando de acordo. Mas o conflito entre nacionalistas e comunistas estagna. Para por um momento, porque eles têm um inimigo em comum na Segunda Guerra Mundial, que é o próprio Japão. Ok? Aí ao término da Segunda Guerra Mundial, com o Japão deixando o território chinês, que nós teremos de novo, né, o acirramento do conflito entre Partido Nacionalista e Partido Comunista. Beleza? Aí sim, após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética entra de sola apoiando o Partido Comunista. E nisso, contando com o apoio da União Soviética, então, os comunistas derrotam os nacionalistas em 1949. Tá certo? Então, a gente pode falar que a Revolução Comunista Chinesa, ou a Revolução Chinesa, teve o seu fim em 1949, mas a gente teve antes disso a gente teve todo um processo revolucionário, tá? Isso que a gente estava abordando, todo esse processo revolucionário. Com isso, então, Chiang Kai-shek, ele foge para Taiwan, hoje que nós chamamos de Taiwan, mas naquela época era conhecido como Ilha Formosa. E ali ele forma a República Nacionalista Chinesa, enquanto Mao Tse-tung proclama na China, no território chinês, a República Popular da China. Então, galera, por um bom tempo, a gente teve duas Chinas, tá? A China nacionalista e a China comunista. Só que depois a China nacionalista vai se tornar Taiwan. A título de curiosidade, que é engraçado, embora a República Popular da China tenha sido proclamada em 1949, ela só vai ser internacionalmente reconhecida pela ONU em 1971. Óbvio, aí por causa de diversas questões políticas, tá? Mas somente em 1971 nós temos o reconhecimento da República Popular da China como um país propriamente dito. Beleza? Até aqui, vocês estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma aflição?
Tudo certo. Beleza, então. Com isso, então, nós passamos a falar sobre os caminhos do socialismo dentro da China. Tá? Com a proclamação da República Popular da China, o líder máximo da China se tornará Mao Tse-tung, que, por conseguinte, era o líder máximo do Partido Comunista. Então, veja que Mao Tse-tung ele vai adotar o viés totalitário do comunismo. Tá? E a gente já falou aqui sobre o totalitarismo, tá? Não vem aqui ao caso voltar à questão. E aí, lembra que uma das questões do totalitarismo é o culto à imagem do ditador ou do líder político. Então, se criou a imagem de Mao Tse-tung, e aí, Gabriel, se eu não me engano, foi você que tinha perguntado na aula anterior do porquê do grande timoneiro. Foi eu. Né? Então, aí que se cria a imagem de Mao Tse-tung como grande timoneiro. Por quê? A palavra vem do timão, não do Corinthians, tá? Mas o timão do navio, que também é chamado de roda do leme. Tá? Para que serve o timão? Para você dar direção ao navio, direção ao barco. Então, aqui, nessa visão de Mao Tse-tung como grande timoneiro, que seria? Ele vai ser a pessoa responsável por colocar a China nos rumos certos. Tá? Aí a gente pode até associar aquele ditado popular que fala: mares calmos não fazem grandes marinheiros, né? Então, como a China passou por esse processo conturbado de revolução, agora Mao Tse-tung seria a pessoa que guiaria ela para águas mais tranquilas, beleza? Aqui, gente, é importante observar que Mao Tse-tung ele vai governar a China até a sua morte, tá? Com braço de ferro, um viés totalmente totalitário, e então ele governa até 1976. Atualmente, né, como eu falei, eu não tenho tanto domínio assim do processo eleitoral da China, mas atualmente você tem eleição, mas a eleição acontece dentro do Partido Comunista. Então você tem uma troca, uma alternância dentro do Partido Comunista, né? Mas a eleição acontece somente entre os membros do partido, não é uma eleição democrática. Por que eu estou falando isso? Porque, se eu não me engano, Mao Tse-tung, depois o que antecedem eles, fica por um bom ficam até, acho que só Mao Tse-tung, agora depois eu confirmo, né? Mao Tse-tung fica até a sua morte, daí eu acho que o que antecedeu, o que sucedeu Mao Tse-tung também fica até a sua morte, depois dali começam a ter um período, né, de governo, uma determinação de um período de governo entre os presidentes da China. Dentro disso, nós temos... Gabriel, conseguiu entender aqui o porquê do grande timoneiro? Sim, consegui entender. Aí, dentro disso, nós temos uma elaboração de planos econômicos quinquenais para a China. Tá? Então, nem tudo é festa. Você tem que pensar também no resgate da economia. Esse plano está presente aí para vocês na página 13. Deixa eu pegar aqui a minha apostila para fazer a leitura junto com vocês. Então, nos primeiros 5 anos, qual que era a pauta dos planos de Mao Tse-tung? Reforma agrária, tá? A partir
das propriedades, a partir de propriedades rurais confiscadas pelo Estado. Então, o Estado iria se apropriar dessas propriedades rurais e depois distribuir igualitariamente. Também, nós temos um foco na movimentação da educação, né, lembrando aqui que nesse momento, uma parcela significativa da China era analfabeta. Né? Então, Mao Tse-tung ele promove, né, um plano para estabelecer uma educação mais, vamos colocar, universal, né, para acabar com o analfabetismo. Aí também a questão da poligamia e casamentos forçados pelos pais foram proibidos. Antes você tinha isso, você tinha os casamentos arranjados e tal, então você começa a proibir. Até mesmo, eu não posso defender categoricamente se foi Mao Tse-tung, mas vocês sabem que até hoje a China é o país mais populoso do mundo. Na China você tem uma lei, eu não sei se é uma lei obviamente dita ou se é meio que tipo uma cultura ou uma tradição. É lei, senhor. É lei? Na China você não pode ter mais do que 2 filhos. Você só pode ter um filho, tá? Até mesmo, se eu não me engano, ele autoriza. Depois que a mulher tem filho, o médico, sem autorização da mulher, fazer a laqueadura nela, fazer os procedimentos para que ela não tenha mais filhos. Pois bem, eu não sei o que acontece com as crianças, com os pais quando tem 2 filhos, né? Não sei se eles são obrigados a dar o filho para o governo, se eles pagam uma multa para o governo, eu não sei o que acontece lá. Realmente, essa parte... Hã? Acho que é multa, se eu não me engano. Senhor, se eles têm gêmeos? Se eles têm gêmeos? Então, é como eu falei, eu não entendo muito como acontece o dia a dia lá na China, né, essas coisas práticas da China. Eu lembro porque foi assim, um professor meu que citou, eu gravei, mas como eu falei, eu não posso defender categoricamente, não foi algo que eu li. Mas como pelo entendimento aí que foi falado, multa. Né? Tanto é que acontece muito na China, isso eu tinha visto, que é o tráfico de pessoas. O que acontece? Obviamente, lá eles dão preferência para os homens. Né? Então, se nasce uma mulher, eles jogam para adoção. Mandam para a Inglaterra, mandam para a Europa, para qualquer outro país para ser adotado. Né? Para vir o segundo filho, na espera que o segundo filho seja homem, porque eles só podem ter um filho lá por casal. É uma das coisas estranhas que acontece na China, além deles comerem insetos. E também, veja, como meta econômica que Mao Tse-tung coloca nos primeiros 5 anos, vai estar aqui também como as mulheres deixarem de ser tratadas como reserva doméstica, como servas domésticas, nós vamos de reservas, e forem incorporados ao mundo do trabalho. Gente, uma outra coisa que é surreal também na China, e olha que a gente está falando de um país que, teoricamente, é comunista, que não defende o acúmulo de capital e tal. Mas sabe quantos feriados a China tem, praticamente? Quantos o quê, senhor? Se eu não me engano, a Só China o Ano Novo tem... Chinês, senhor. Ou acho que é o Dia da Revolução e o Ano Novo Chinês. Eles só possuem esses 2 feriados. Tá? É o único dia que eles folgam. Os chineses não têm férias. Está se tendo um projeto de lei, pelo que eu tinha visto lá, para se estabelecer férias, mas seria assim, a pessoa tira férias de uma semana, aí, tipo, depois de sei lá quanto tempo, ela vai poder ter a possibilidade de ficar de 15 a 1 mês em casa, mas até então eles não têm direito a férias, trabalham de domingo a domingo. Pior que parece surreal. Depois eu vou procurar confirmar esses dados que eu estou trazendo para vocês, tá? Mas eu lembro que eu tinha visto, alguém tinha me falado em algum lugar que realmente eles trabalham de domingo a domingo. Tanto se vocês pegarem indústrias chinesas ou até mesmo comércio chinês aqui no Brasil, vocês podem ver que eles não param. Né? Na verdade, muitos países, quando olham para o Brasil, falam assim, mano, não sei como vocês conseguem movimentar a economia de vocês com tanto de feriado que tem e com as férias do jeito que é de vocês. Ainda mais esse ano que a gente já está emendando o feriado do Carnaval ao Natal, né? Mas vamos lá. Óbvio que não é por motivo fútil, né, que nós estamos fazendo isso.
Bom, dito isso, galera, o exercício que eu quero que vocês façam é, percebam aqui, o que de fato tem de pauta econômica? Hein? Alguém pode me falar, a partir do primeiro quinquênio, plano do primeiro quinquênio, o que nós temos efetivamente de pauta econômica aqui? A reforma agrária? Na verdade, até mesmo a reforma agrária, a gente pode considerar mais a reforma agrária como uma pauta econômica, tá? A gente pode fazer essa consideração, mas se vocês forem pegar no geral, o primeiro quinquênio se fundamenta numa pauta de reformas sociais, não de reformas econômicas. A gente pode ver que, na visão de Mao Tse Tung, mexer mesmo na economia aconteceria no segundo quinquênio, que aí o Estado começaria a controlar empresas, bancos, indústrias. A China passa a adotar o modelo socialista soviético, com apoio total à indústria pesada e economia dirigida pelos planos quinquenais. A União Soviética passou a auxiliar a China com remessas de dinheiro, tecnologia e profissionais de diferentes setores. Tá? Gente, até mesmo por isso que muitos países... não, ia falar groselha, mas é por isso que a União Soviética ela quebra. Veja, a União Soviética dava dinheiro para os países que eram comunistas para eles se manterem comunistas. Né? Uma hora o banco quebra, né? Uma hora a conta bate. E aí, depois, no terceiro quinquênio, a gente tem um programa Grande Salto para a Frente, né, que era desenvolver tudo o que aconteceu na China. Lembrando que a China estava numa defasagem, tá, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, tá? Então, ele queria desenvolver a China, promover o desenvolvimento da China em uma década. E por aí vai, tá? Aí a gente tem que falar sobre a Revolução Cultural da China. O que a gente tem que observar quando a gente fala sobre a Revolução Cultural da China? É que ela está ligada à ruptura entre a China e a União Soviética. Lembra aqui que, até então, a China era muito amiga da União Soviética. A partir desse momento, deixa de ser. Por quê? O que acontece? Quem assume o governo na União Soviética é um carinha chamado Nikita Khrushchev. Então, Stalin morre e Nikita Khrushchev assume o poder da União Soviética. É engraçado, né, se a gente pegar os países mais do leste europeu, porque muitos nomes masculinos têm pronúncia feminina. Mas aqui só um mero devaneio. E o que acontece? Khrushchev, ele tinha como uma ideia se afastar dessa questão de propagar o socialismo mundial. Ele falou assim, não, primeiro eu tenho que resolver a situação na União Soviética e eu preciso apaziguar os ânimos com os Estados Unidos. Né? Então, o Nikita Khrushchev tem uma política mais de afrouxamento e distanciamento em relação ao bloco soviético em si. Coisa que... Oi? Não sei se eu estou adiantando muito, mas não é o Khrushchev que pensa em negociar com o Kennedy para fazer o programa lunar lá da corrida espacial? Para juntar a União Soviética com os Estados Unidos para chegar no espaço junto? Olha, Vicente, eu vou precisar confirmar essa informação. Porque o que eu lembro dentre as iniciativas de Khrushchev com o governo norte-americano particularmente no controle nuclear. Tá? Porque lembra que eu tinha comentado lá que na década de 60 a treta começa a ficar mais forte e tal, e aí os caras começam a promover acordos nucleares e tal. Eu acho que é nesse sentido. Sobre a corrida espacial, eu vou ter que dar uma olhada, tá? Porque até mesmo duas coisas que fizeram, uma das coisas que fizeram a União Soviética quebrar foi esse investimento maciço na corrida espacial e na corrida armamentista, tá? Então, gente, só para finalizar aqui que já deu nosso tempo, então percebam que Khrushchev estava se afastando das ideias de Stalin, né? De levar o socialismo para o mundo inteiro, porque ele estava na ideia de resolver o problema da União Soviética em si. Já Mao Tse Tung era contrário a essas ideias de Khrushchev. Por isso que Mao Tse Tung fala assim, ó, na moral, você quer resolver da União Soviética? Vai resolver. Eu vou cuidar da China.
tá? E até mesmo Mao Tse-tung, ele era a favor, né, dessa ideia, né, de internacionalização da Revolução Socialista. Tanto é que a Guerra da Coreia é provocada pela China. Tá? Os chineses estão lá, vai Coreia, ataca a Coreia do Sul. Sabe aquele seu amigo isqueirinho? Foi a China em relação à treta entre Coreia e Coreia do Norte e Coreia do Sul, que nós veremos na semana que vem. Então, no ano de 1966, Mao Tse-tung ele promove a Revolução Cultural, que consistia em quê? A utilização dos jovens, né, da camada jovem da população chinesa, contra aquilo que ele dominou de cultura burguesa. Ele percebe que tem alguns elementos culturais que remetem a um pensamento burguês. Então, tudo isso seria proibido. Né? As pessoas que não aderissem ao socialismo seriam perseguidas, humilhadas e por aí vai. Com isso, nós tivemos várias obras de arte da China queimadas e jogadas fora. Vários livros foram queimados, vários cientistas tiveram seu trabalho acadêmico travado, algumas pessoas tiveram que se exilar da China, né, justamente por causa que eles eram compreendidos como representantes da cultura burguesa. E aqui nós temos a imagem que representa aqui elementos da revolução cultural. Tá? Aqui, nesse caso, é um chefe de uma equipe, né? Aqui usando o chapéu de burro, veja. Né? Daí também nós temos a formação da Guarda Vermelha, né? Que é basicamente a utilização de crianças. É nesse conceito, gente, que a gente pode falar de doutrinação. Tá? E a partir daí decidir, porque justamente eu uso as crianças, eu manipulo todo o intelectual, eu crio toda uma imagem de como deve ser feito o socialismo em um país, como deve se portar um país socialista. Tá certo? Galera, alguma dúvida? Então, gente, não tendo nenhuma dúvida, eu deixo para vocês a tarefa número 23. É isso? 23 ou 22? 23. 23 porque a 22 vocês fizeram. A 23, vocês não precisarão fazer no Word e me entregar. Vocês podem deixar na própria apostila. Aí, na terça-feira, a gente faz a correção. Beleza, galera? Gente, eu agradeço aí a colaboração de vocês, a participação. Bom final de semana. Até mais, tá? Abração, gente. Tchau, tchau. Obrigada, senhor. Tchau.